ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, boa noite. 6h01, está começando o Jornal das 6. Eu sou Delfino Curado, fico com você até às 6h30 da noite. Você pode nos ouvir pelo rádio ou pela internet. No rádio, a sintonia é 870 AM ou através do site www.radio.ufg.br. Você pode baixar o aplicativo para celulares Minha UFG e ouvir a Rádio Universitária. A região metropolitana de Goiânia já tem cerca de 2,5 milhões de habitantes. Os dados são da pesquisa de estimativa populacional divulgados hoje pelo IBGE. A repórter estagiária Cida Costa conversou com o superintendente do IBGE em Goiás. Vamos ouvir. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulga as estimativas populacionais dos municípios em 2018. O IBGE estima que Goiás tem cerca de 7 milhões de habitantes. A taxa de crescimento foi de 2,1% entre 2017 e 2018. E para falar sobre o assunto, eu estou na linha com o superintendente do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira. Boa noite, Edson. Tudo bem? Tudo bem, boa noite a vocês e seus ouvintes. Goiânia e Aparecida continuam na lista das maiores cidades brasileiras. Qual a estimativa da população para essas duas cidades? Olha, nós temos aqui para Goiânia 1.495.705 pessoas, população estimada agora em 2018. E Aparecida, 565.957 pessoas. Então, como você disse, esses municípios eles estão em destaque não apenas para o estado, mas em nível nacional, porque a Aparecida de Goiânia, por exemplo, ela está entre os 25 municípios que não são capitais e que têm mais de 500 mil habitantes. Então, é destaque nacional, um município que está crescendo muito, assim como Goiânia. E quando a gente pega a região metropolitana do estado, a gente percebe a concentração dessa população nessas regiões, nesses municípios maiores. A gente vai ter aí 20 municípios que concentram 37% da população do estado. Então, realmente é algo significativo, parecido com o que acontece também no Brasil, que tem sua população concentrada em alguns poucos municípios. Quais são os menores municípios do estado? Quais seriam? Olha, o município de Anhanguera continua sendo o menor, com a menor população do estado. Mas a gente tem também Lagoa Santa, Cachoeira de Goiás, São João da Paraúna, né? E é importante você ter tocado nesse assunto, porque nós temos aí uma taxa de crescimento maior do que a média nacional, mas nós temos aqui nessa estimativa 84 municípios do estado. Isso aí vai representar 34% dos 246 municípios goianos, que tiveram redução da população agora em 2018 na comparação com 2017. São municípios que acabam não tendo uma dinâmica econômica muito forte e que por isso não seguram os seus jovens. Então os jovens saem para outras regiões do estado à procura de emprego, à procura de melhores condições de estudo, e esses municípios acabam tendo redução da sua população. Para a gente ter uma ideia do que isso gera, nós temos no estado 13 municípios, que vão representar 5% do total de municípios, que tem mais de 100 mil habitantes e que concentram cerca de 57% da população goiana. Então, é um percentual pequeno de municípios que tem mais da metade da população do estado de Goiás. Entendi. Tem cidades do interior com taxas de crescimento mais elevadas do que Goiânia e Aparecida? Tem sim. Nós temos alguns municípios que têm uma taxa de crescimento bem maior do que a do estado, do Brasil,
e isso tudo muito relacionado à questão econômica, né? Um exemplo deles é o município de Chapadão do Céu, Sim. com a maior taxa de crescimento do estado, 3,5%, isso em razão da dinâmica da agricultura do município, que é destaque estadual e nacional também. E o segundo município com a maior taxa de crescimento é Alto Horizonte, que tem como explicação para isso a dinâmica da mineração do município. O município está crescendo muito por conta da questão da mineração. Essa pesquisa do IBGE mostra se o crescimento dessas cidades é feito de forma organizada? Olha, essa pesquisa ela aponta desafios para os administradores, não apenas dos grandes municípios, mas também dos pequenos, né? Os administradores dos pequenos municípios, eles acabam tendo que criar oportunidades e alternativas para aumentar a sua população, ou pelo menos não verem suas populações caindo, até porque muitas vezes essa redução da população pode significar redução dos repasses de recursos federais e estaduais para os municípios, porque todos esses repasses têm relação com a população, e os maiores municípios têm como desafio acomodar essas pessoas que estão chegando, muitas delas de outros estados, como Bahia, Maranhão, Minas Gerais. Essas pessoas vão chegar e, evidentemente, vão fazer uso dos serviços de saúde do município, serviço de saneamento básico, serviço de educação, moradia. Então, são desafios tanto para os grandes municípios quanto para os pequenos. Certo. Há estudos ou políticas públicas no país para resolver essa questão do alto crescimento populacional? Olha, essa pesquisa ela é muito importante para balizar esses estudos, né? Nós temos estudos de acadêmicos, mas o governo federal, os governos estaduais também utilizam esses dados para planejar suas ações. Então, todo ano o IBGE divulga esses números. Nós estamos planejando a realização do censo demográfico em 2020, e tudo isso muito importante para fundamentar as políticas públicas e também para balizar ações da iniciativa privada, né? Uma empresa, quando vai se instalar no município, é importante que ela tenha conhecimento desses números para que tenha mais sucesso nos seus negócios. E de que forma o IBGE faz essas estimativas populacionais? Olha, nós temos metodologias que têm parâmetros nacionais e internacionais que dependem principalmente dos levantamentos da população que o IBGE fez em períodos anteriores. O IBGE leva em conta o crescimento populacional dos estados, dos municípios, considerando especialmente os censos demográficos e a contagem da população que foram realizados em períodos anteriores. Eu conversei com Edson Roberto Vieira, ele é superintendente do IBGE em Goiás. Edson, muito obrigada por falar com o Jornal das 6. Tenha uma boa noite. Boa noite para você e para os seus ouvintes. Obrigada. Cida Costa para o Jornal das 6. E a população brasileira já passa dos 208 milhões de habitantes. Os dados são dessa pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. Nós temos uma reportagem com os dados nacionais que a gente confere agora. O Brasil já tem 208 milhões e 500 mil habitantes, pelas estimativas divulgadas nesta quarta-feira pelo IBGE. Isso significa que a nossa população cresceu 0,82% de 2017 para 2018. Essa estimativa se refere à população residente nos 5.570 municípios. A cidade de São Paulo continua sendo a mais populosa, com 12 milhões e 200 mil habitantes, seguida pelo Rio de Janeiro, que agora tem 6 milhões e 700 mil. E a diferença é grande também para as terceira e quarta colocadas, Brasília e Salvador, com quase 3 milhões de habitantes cada. Na outra ponta da tabela estão os municípios de Serra da Saudade, em Minas Gerais, com apenas 786 habitantes, seguido de Borá, em São Paulo, com 836, e Araguainha, no Mato Grosso, com 956 habitantes. Já no ranking dos estados, o líder também é São Paulo, com mais de 45 milhões de pessoas, quase 22% da população brasileira. E a última posição é ocupada por Roraima,
com 576 mil habitantes, mesmo com a inclusão dos imigrantes venezuelanos. O IBGE aponta ainda que pouco mais da metade da população brasileira vive em apenas 5,7% dos municípios, que são aqueles com mais de 100 mil habitantes. Por outro lado, a maior parte das cidades brasileiras, mais de 68%, possui menos de 20 mil habitantes. Já o conjunto das 27 capitais totaliza 49 milhões e 700 mil pessoas, o que representa quase 24% da população brasileira. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. Intercampus Educação e Ciência nas ondas da Rádio Universitária. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã, com reprise às 5h30 da tarde. Não perca! Voltamos a apresentar o Jornal das 6. HDT fecha a farmácia ambulatorial no próximo dia 31 de agosto. O Hospital Estadual de Doenças Tropicais, Dr. Anwar Awad, informa que a farmácia ambulatorial da unidade estará fechada nesta sexta-feira em virtude da realização do Inventário Nacional dos Medicamentos Antirretrovirais e Insumos de Prevenção, conforme orientação do Ministério da Saúde. O HDT salienta que o fornecimento de medicamentos aos pacientes internados no hospital não será interrompido e a distribuição de medicamentos feita pela farmácia ambulatorial será retomada na segunda-feira, dia 3 de setembro. O inventário é desenvolvido pelo Ministério da Saúde em todo o país e visa diagnosticar a situação dos quantitativos e validades dos medicamentos antirretrovirais em cada estado, possibilitando aos gestores locais o realinhamento dos estoques existentes nas unidades dispensadoras de medicamentos. Com baixa adesão, Secretaria organiza o segundo dia D de vacinação contra o sarampo e pólio. Eu conversei mais cedo com a gerente de imunização da Secretaria sobre a mobilização programada para o próximo sábado, dia 1º. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde, realiza no próximo sábado, dia 1º de setembro, o segundo dia D da vacinação contra poliomielite e sarampo. A ação, que acontece simultaneamente em todo o país, visa oferecer mais uma possibilidade para os pais ou responsáveis levarem as crianças que ainda não se vacinaram às unidades de saúde em um horário alternativo. Para chamar a população para mais esse dia D da campanha, convidamos a gerente de imunização e rede de frio da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, Clécia Vecchi. Boa noite, Clécia. Obrigado por falar conosco. Boa noite, Delfino. Boa noite a todos. Essa campanha teve início no dia 6 de agosto e terá o seu segundo dia D no próximo sábado, dia 1º. Ela vai até quando? Olha, até o momento, a gente tem até o dia 1º de setembro. Né? Esperamos até essa data alcançar os 95% de cobertura vacinal, que é o preconizado pelo Ministério. Ainda não se fala em prorrogação da campanha. Qual que é o percentual de crianças que já receberam imunização em Goiás, tanto contra sarampo e contra poliomielite? Até o momento a gente considera esse número bastante baixo ainda, né? São 77%, né, das nossas crianças vacinadas para polio, que equivale a 270.240 crianças, né? E para sarampo, 76,38%, são 278.500 crianças vacinadas. A campanha tem uma meta de imunizar aí no mínimo 95% das crianças
maiores de 1 ano e menores de 5 anos. E após esse dia D, se essa meta não for atingida, outras medidas poderão ser tomadas? Com certeza pode-se pensar em outras medidas, né? Não sei se vai ser a prorrogação da campanha, acredito que não. A gente precisa, o mais rápido possível, alcançar essa cobertura de 95%, que é uma cobertura que não vai nos dar uma certa segurança de não ter casos em criança, casos de sarampo, né? Principalmente em Goiás, né? Já que nós continuamos aumentando o número de casos de sarampo no Brasil, já são 8 estados com casos de sarampo, são 1.428 casos em todo o Brasil, com 6 óbitos até o momento. A que se deve o início, né, o tamanho do problema com o sarampo, que começou a cometer crianças e chegar a esse número que você acabou de falar? Acredito que seja baixa cobertura vacinal, né? Para a gente manter o país livre de determinada doença, a gente tem que ter pelo menos um percentual de crianças vacinadas e com isso você elimina a circulação viral. Se você, ao longo dos anos, você vai, o número de crianças vacinadas vai diminuindo, é o que a gente fala que são bolsões de pessoas não vacinadas, são pessoas suscetíveis a ter a doença. E Goiás, né, acho que o Brasil e Goiás têm caído muito as coberturas vacinais e então tem um risco muito grande da reintrodução dessas doenças, já que essas doenças não foram eliminadas mundialmente, né? Goiás não tem casos de sarampo desde 89, né? Aliás, de pólio desde 89 e de sarampo desde 99. Porém, nós temos sarampo em mais de 130 países, na Europa inteira está com um surto muito grande de sarampo, né? Nós temos pólio também, nós temos 3 países que são endêmicos para pólio. E hoje em dia, com essas viagens, né, é muito fácil a reintrodução. Basta que pessoas não vacinadas vão para lá, né, e tenha contato com pessoas doentes, ou vice-versa, pessoas doentes venham até o nosso estado e tenham contato com pessoas não vacinadas. Então, nesse momento, né, é um momento de campanha, onde a gente fala em campanha com mais uma dose, né, para exatamente a gente fechar esse percentual, que é de 95%, e com isso a gente não deixar que o sarampo adentre Goiás, né, e sequela, né, e mata as nossas crianças, né. E nesse momento de campanha, o ideal seria o maior número de crianças vacinadas nesse momento, principalmente para pólio, onde você tem o vírus disseminado no ambiente e com isso você tem uma proteção que a gente chama de coletiva, uma proteção de rebanho. Clécia, a que se deve esse baixo índice de imunização? A vacina tem alguma contraindicação? Não, tem mais para pessoas que já tiveram eventos, já tomou a vacina, já teve evento grave. É muito raro, né? A proteção da vacina é muito maior, né? Por exemplo, as crianças que adquirirem sarampo, 30% vão ter complicações, tipo meningite, encefalite, otite, até mesmo ir ao óbito. Então, o evento, acho que não deveria. Eu acho que tem mais uma certa comodidade dos pais, né, e dos profissionais de saúde, que às vezes até contraindica a vacinação, porque não conhece a doença. Como eu disse, a gente tem quantos anos sem pólio e sem sarampo, né? Então, fica aquela questão de que não precisa vacinar porque não tem mais a doença. Mas muito pelo contrário, a gente só vai manter sem a doença se a gente manter a nossa população vacinada, né? E a gente sabe também, tem grupos anti-vacina que fomenta a cabeça aí dos pais, dos cuidadores, das pessoas, né? Falando de eventos adversos ou contraindicações de doença, né? É muito, como toda vacina pode sim dar um evento adverso, mas é muito raro, né? O benefício dela é muito maior do que um evento que ela possa dar. E na hora de levar a criança para vacinar, quais os documentos necessários?
o ideal é que ela leve o cartão de vacinação, né? Mesmo para que seja registrada essa vacina, que ela tenha isso mais na frente, se precisar, uma avaliação, né? É importante que ela leve um documento pessoal e o cartão de vacinação da criança. E adultos serão vacinados, principalmente aqueles que não têm cartão, não sabem se tomaram a vacina? Nesse momento, né, a gente está trabalhando primeiro as crianças, que são os grupos mais suscetíveis, até mesmo a complicação, né? A gente está aguardando o Ministério com a compra de novas vacinas, né, para aí sim a gente trabalhar o adulto. Agora, aquele adulto que vai se deslocar, né, para os estados onde a gente está tendo casos, né, ou para a Europa, e que não tenha seu esquema em dia, aí sim, esse deve procurar a unidade de se vacinar. E qual que é o esquema em dia? É uma vacinação na vida, uma a cada 10 anos, qual que é? Até 30 anos, uma dose, né? No caso da criança, do esquema da criança, ela vai tomar uma tríplice viral do sarampo com 1 ano e depois um reforço com a tetraviral com 15 meses. Já a polio, ela vai tomar o esquema básico 2, 4, 6 meses e reforço aos 15 e aos 4 anos. E no caso Agora, do adulto menor de 30 é uma dose, aliás, 2 doses. Acima de 30, uma dose só. Ok. Nós conversamos com a gerente de imunização e de rede de frio da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, Clécia Vec. Boa noite, Clécia. Obrigado por falar conosco e sucesso aí no dia D da campanha. Boa noite e muito obrigado pela oportunidade. Ouça o Jornal das 6 também pela internet, no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Para você começar bem o dia. Alvorecer, o melhor da música instrumental na Universitária. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. Após pedido de vista, Supremo adia para a próxima terça-feira a decisão sobre a aceitação da denúncia de racismo contra o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Os detalhes com o repórter Victor Ribeiro. Ficou para a semana que vem a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal e candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República atribui a Bolsonaro os crimes de racismo e xenofobia, além de acusar o deputado de ter incitado a violência contra mulheres e a população LGBTI, lésbicas, gays, bi, trans e intersexuais. O vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia, lembrou que o episódio que resultou na denúncia foi uma palestra no Clube Hebraica do Rio de Janeiro no ano passado. Palavras constroem mundos ou destroem vidas. A palavra tem poder. E o poder tem limites, ou é opressão. O discurso de ódio racista é essencialmente desumanizador, intrinsecamente antidemocrático, nega a igualdade e nega o reconhecimento do outro como pessoa, merecedora dos mesmos atributos decorrentes da dignidade humana. O advogado de Bolsonaro, Antônio Sérgio Pitombo, afirmou que o candidato não pode ser punido por exercer seu direito à liberdade de expressão. Nós não estamos julgando a realidade do discurso, porque ele vem fatiado pelo talante do acusador público. Nós estamos aqui a tratar de algo muito sério. Nós estamos a tratar da liberdade de expressão como direito. O relator Marco Aurélio Melo avaliou que Jair Bolsonaro foi infeliz ao fazer o discurso, mas que não cometeu crime. Seja pela não configuração do conteúdo discriminatório, seja por estarem as manifestações inseridas na liberdade de expressão prevista no artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal, seja ante a imunidade parlamentar, deixo de receber a denúncia. Luiz Fux acompanhou o relator para rejeitar a denúncia. Já Rosa Weber acompanhou o ministro Luiz Roberto Barroso, que discordou do relator e abriu divergência. Não receber esta denúncia diante da gravidade dessas alocuções
significaria passar uma mensagem errada para a sociedade brasileira, de que é possível tratar com menosprezo, com desprezo, com diminuição, como se tivessem menor dignidade, sejam as pessoas negras, sejam as pessoas homossexuais. E eu não gostaria de passar essa mensagem. Por essa razão, presidente, estou recebendo a denúncia. Nessa terça-feira, a votação ficou empatada em 2-2. O presidente da primeira turma, Alexandre de Moraes, pediu vista e anunciou que apresentará o voto de desempate na próxima terça. Jair Bolsonaro já responde a 2 ações penais no Supremo por ofensas à deputada federal Maria do Rosário, do PT. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Governo quer acelerar interiorização de venezuelanos no país. Mais detalhes na reportagem da agência Rádio Web. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou nesta terça-feira que o dinheiro pedido pelo governo de Roraima não resolve, no momento, o problema dos venezuelanos que estão entrando no país. Pacaraima, município de Roraima, tem sido o principal eixo de entrada dos venezuelanos no Brasil. O estado tem sofrido com um grande número de venezuelanos que têm entrado pelo município e ocupado diversas partes da região. A governadora Sueli Campos chegou a pedir o fechamento da fronteira com a Venezuela. Como o pedido não foi aceito, ela solicitou verba ao governo federal para dar atendimento a todos que entram no país. No entanto, segundo Padilha, o governo federal já faz este atendimento e a transferência de recursos agora não ajudaria em nada. O que faria o dinheiro? O dinheiro não resolve nada neste momento. Nós estamos com o serviço de saúde custeado pelo governo federal. Nós estamos com o serviço do Ministério do Trabalho do governo federal. Polícia Federal é governo federal. Receita Federal é governo federal. Enfim, os órgãos que estão cuidando dos venezuelanos são de responsabilidade do governo federal. O serviço de saúde do município e do estado já foram supridos com recursos por parte do Ministério da Saúde. De acordo com o ministro, o essencial é acelerar o processo de interiorização dos venezuelanos, ou seja, tirá-los de Roraima e levá-los para outros cantos do país. Nesta terça-feira, um avião da Força Aérea Brasileira levou quase 150 venezuelanos para a região Nordeste, especialmente Recife e João Pessoa. No entanto, a velocidade de transferência feita pelo governo não tem resolvido o problema. Diversos estados têm criado algumas barreiras para receber os venezuelanos. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. E com essa informação a gente encerra o Jornal das 6 de hoje, quarta-feira, 29 de agosto de 2018. Agradecemos os trabalhos técnicos do Sandro Alves e a todos desejamos uma boa noite. Continue ouvindo a Rádio Universitária porque vai começar agora Estação Esportiva. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.